Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, Mulheres, Dor e Prática, conversa sincera sobre endometriose e yoga. Hoje eu vou conversar com a Lua Catarino, que é prof de yoga para mulheres com endometriose, e eu, Renata Freisleben, que trabalho aí também como instrutora de yoga e na área acadêmica, né, do yoga. Também sou diagnosticada com essa condição. Bem-vinda, Camila, bem-vinda a galera que tá chegando, Vanessa. Eu vou chamar a Lu aqui para entrar com a gente, pessoal. Vão deixando aí nos comentários qual que é o interesse de vocês nessa live, se vocês têm problemas com endometriose, se vocês conhecem pessoas que você sofre, porque o diagnóstico da endometriose em si ele é muito difícil, então o que pode acontecer às vezes algumas pessoas terem, mas não estarem cientes. Bem-vinda, Lua! Olá, boa tarde! Boa tarde, tudo bem com você? Eu estou ótima! E você? Tudo certo, que bom falar com você, finalmente, né? Estamos aí para conversar faz algum tempo. Mas a gente só também na correria, estudos, aulas. Sim, sim. Sejam todas bem-vindas. Já tem 4 pessoas aqui. Bem-vinda, Sabrina, Paulo, Vanessa. Essa live, ela é uma live. Bem-vinda, Sá, querida, aí que fez o link entre nós também, né? Bem-vinda, amada. Rejane, vão deixando o coraçãozinho aí, pessoal que está participando da live, que isso ajuda bastante a entregar essa live. Essa live com certeza vai ter muito conteúdo aí de valor, né, para as pessoas, para as mulheres ou até para os homens que têm interesse nesse tema, que querem saber como orientar mulheres, né, que passam por essa condição. Como eu estava falando aqui até você entrar, às vezes você não tem ainda o diagnóstico, mas você tem uma suspeita, né? Foi a minha realidade por muito tempo também. Então, sofrimento ali, tanto que a gente colocou aqui dor, né? Dor enfim, relacionada à nossa saúde da mulher, ao útero, a essa região pélvica, né? A gente vai tratar um pouquinho disso na live de hoje. Vão contando pra gente se vocês têm ou conhecem quem tem endometriose, se vocês são professoras de yoga, né? E vão agregando com a gente nesse bate-papo aí durante a nossa troca, que eu e a Lu a gente combinou, né? Não foi exatamente, né, um convite de uma para outra, foi mais um vamos conversar sobre isso, né? Então, hoje nós duas vamos trazer um pouquinho da nossa história, mas eu quero começar aqui pedindo, Lua, para que você se apresente brevemente para quem porventura não te conhece, né? Comece já, se quiser, desenhar um pouquinho da tua história aí dentro dessa área, e depois eu falo um pouquinho mais de mim também. É claro. Eu sou a Lua Catarino. Atualmente assumi o meu papel, assumi a minha função nesse mundo, que é conduzir mulheres que têm endometriose. Eu fui diagnosticada aos 14 anos de idade, porém, antes do meu primeiro ciclo, eu já tinha ali as questões de dor, a imunidade não era muito boa, só que o diagnóstico foi muito difícil de ser realizado. E a falta de preparo médico também, né, do assunto, de entender, porque endometriose é um assunto muito complexo. E através dessa jornada aí, dos longos 14 anos, que para mim foram muito longos, até aqui, eu fui descobrindo maneiras e caminhos que pudesse encontrar um equilíbrio, né, no meio desse caos que a endometriose causa. E né, junto com um acompanhamento médico, né, fiz inúmeros tratamentos hormonais, assim, até cansar. Conheci muitos médicos, que Sim. também já tem uma lista extensa. Exames, então, eu sou formada em medicina do meu corpo, porque assim. Eu sei como é que é. É ser revirada do avesso, você aprende os termos, né? E eu Sim. descobri a minha endometriose no meu primeiro enterro, que foi no hospital. E lá eu tive contato com muitos tipos de médicos. E uma médica que trabalhava na UTI neonatal falou: isso daí é endometriose. E aí ela que pediu os exames, e aí foi diagnosticado com endometriose agressiva e profunda. E já estava num estágio assim, bem avançado, já tinha afetado o intestino,
trompas, bexiga, fígado. Também meu fígado não funcionava direito, meu rim não funcionava direito. Eu estava Nossa, assim, num estado bem deplorável. sim. E quando eu recebi o diagnóstico, por falta de conhecimento médico, o primeiro diagnóstico que recebi foi um tipo de câncer incurável. E aqui dali receber com 14 anos no seu Minha enterro nossa. foi uma coisa assim muito, muito forte, mas é aquela, né, que a gente segura as rédeas e a vida que segue, agora aprender a lidar com o diagnóstico a partir de agora. Só que aí na época não tinha ainda, né, muito conhecimento, era uma doença nova. Depois vieram com o termo, né, doença da mulher moderna, e que hoje, né, tem um debate bem grande sobre isso. Sim, podemos E falar sobre isso. é, e assim, e aí eu fui descobrindo, né, muitas coisas, né, nessa medicina do meu corpo. E uma das coisas assim que mais me entristece, né, hoje em dia, é a falta de compaixão e de respeito de outras pessoas, principalmente de mulheres. Sim, E foi daí que surgiu assim essa vontade assim, forte e potente de conhecer mais meu corpo, de fazer literalmente tudo em mim de um laboratório de estudos e encurtar um pouco o caminho para essas mulheres, né? Atender essas mulheres através das minhas experiências, que com o yoga mudou completamente, né? Então eu falei assim, não, é esses os caminhos. E aí eu percebi durante as práticas que tinha coisas que não dava bom, que causavam sim, sangramentos, que causavam sim. dores. E aí eu falava como, e assim, não havia nem respeito do próprio professor, né, de formação. Sim. E eu quase Por isso que desisti. por isso que é importante os professores também, né, estarem participando, estarem nos ouvindo Ah, sobre esse tema. exatamente, porque eu pensei, eu vou desistir, porque o yoga não é para mim, o yoga não é para o meu corpo. Sim, Eu ficava mais frustrada. E aí eu via tudo que era tipo de receita mágica na internet e eu tentava. Eu falei, vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar. E só causava mais frustração e eu ficava pior da saúde. Até que eu dei um surto assim, falei, quer saber? Eu não vou fazer mais nada do que estão falando, eu vou me escutar, junto com acompanhamento médico. E eu quero ver como que eu funciono de fato, como que a endometriose interfere no meu corpo. E aí eu percebi outros tipos de sintomas da endometriose, sensação de gripe antes de vir o ciclo. Eu imaginava que era gripe, mas era o sintoma da endometriose. Então eu falei, peraí, é uma coisa muito mais complexa do que eu penso, do que eu acho, e trazer essa consciência para o mundo, né, para as mulheres, é muito importante para não gerar mais traumas, que nem aconteceu comigo, né, de querer desistir do yoga porque eu não me sentia, né, acolhida. E mulheres exatamente. com endometriose precisam ter esse acolhimento, porque é uma coisa muito complexa e individual, né? O seu corpo com Exatamente. endometriose é diferente do meu, né, Renata? Perfeito, sempre vai ser, né? E acho que isso é muito importante, né? Da gente começar pontuando aqui, né? Porque a gente vai falar um pouquinho, o formato dessa live é uma live de bate-papo, né? De duas pessoas que são do yoga e que sofrem essa condição. Então a gente fala desse lugar, a gente não fala de um lugar de médico nem nada parecido, né? E a ideia é justamente trocar, e eu acho que isso que você mencionou, olhar para cada pessoa que vem com diagnóstico, né? Tem a Kelly aqui que falou que tem endometriose, Yoga Direito fez cirurgia de endometriose profunda. Então, assim, cada mulher que recebe esse diagnóstico, ela tem uma história e ela vai ter também uma apresentação da doença, assim como é. Hoje em dia, a gente fala muito, dentro dos meus cursos, eu falo bastante sobre essa questão de dor e de lesão, né? Porque a endometriose também provoca lesões ali internas. E como a gente já sabe que a dor, ela não é, isso pegando de outros campos também, ela não é proporcional sempre ao grau de lesão, né? Algumas pessoas podem ter uma lesão menor e ter mais dor, e outras podem ter uma lesão maior, aparente, nos exames, e não ter dor, não sentir, às vezes é até assintomático. No caso da endometriose, eu nunca ouvi falar sobre assintomático. Pode ser que haja, aí você me diz se você já ouviu falar. Tem?
Eu, eu, eu conheço mulheres que são bastante sintomáticas, né? Mas, assim, aqui trazendo essa questão de dor, né? E acho que isso é interessante porque aí, cada caso, cada diagnóstico, a gente deve trazer um olhar único, né? No meu caso, né? Eu tive esse diagnóstico bem mais tarde. Eu já tinha, desde o meu primeiro ciclo, logo na adolescência, já comecei a sofrer de cólicas que eram incapacitantes. Eu ficava me contorcendo na cama, não conseguia simplesmente fazer nada, além de ficar sofrendo, né? Eu sei de muitas mulheres que às vezes vão para o hospital, chegam aí para o hospital. Eu acho que eu já comecei, porque logo que eu comecei a ter essas dores, eu ficava assim, eu não conseguia nem me mexer para pensar em ir para o hospital, sabe? Eu ficava ali imóvel na cama, me contorcendo, e aí, enfim, eu nunca tive uma resposta. Por um tempo depois da minha adolescência, eu comecei a usar o anticoncepcional, deu uma mascarada assim no sintoma. Depois, quando eu parei novamente, voltou com tudo, mas ninguém tinha resposta. Falavam que eu tinha, provavelmente era por causa dos miomas que eu tinha no útero, da posição dos miomas, mas era sempre assim uma coisa é, muito inexata. Assim, ninguém sabia como resolver. Não, você tem essa dor, essa cólica. E é isso, deve ser por isso, aquilo, ninguém me dava uma resposta. Eu só tive certeza que era endometriose, eu já tinha feito uns testes de triagem, tá? E eu só tive certeza. E nesses testes de triagem, assim, tinha dado negativo, então tinha não é endometriose, é outra coisa que se tem. Quando eu fiz a cesárea do meu filho, porque daí, quando eu engravidei, eu tive uma gestação de risco, eu tive que ficar de cama, então nem foi cogitado parto natural, né? Porque eu fiquei 6 meses de cama, sangramentos, tudo mais, assim, mas acabou que, ok, tudo ficou bem, né? Meu filhinho, tive meu filhinho. E aí na cesárea eles viram os focos e viram e tinha até dado uma melhorada, porque aí você falou aquela, até trazendo, né, doença da mulher moderna, tem uma discussão muito, né, sobre isso, que ao que aparenta, a gestação, ela melhora mesmo a endometriose, né, provavelmente por causa da ação hormonal, a gente fica sobre a ação ali da progesterona, né, isso pelo menos que eu sei, né, e você complementa, me diz aqui, a gente está falando de um lugar de pessoas que sofrem de endometriose que pesquisam sobre o assunto. Então, já ouvi especialistas em endometriose levando para esse lado, de ser uma doença que acomete muitas mulheres hoje em dia, porque a gente tem uma opção moderna de não ter filhos ou não ter tantos filhos, né? Porque eu tive meu filho, os focos tinham até diminuído um pouco, eu fiquei bem por um tempo, eu estava amamentando meu filho, fiquei bem durante essa fase, também provavelmente por causa da ação hormonal. E aí logo começou a diminuir as mamadas dele, também já começou a voltar todas as dores voltando bem forte. E assim, perguntaram sobre os sintomas, né? A Priscila perguntou dos sintomas. Bom, para mim, porque a endometriose em geral está associada à dor pélvica crônica, né? Não sei se você que tem acometimento em outros lugares chega a sentir dor em outros lugares também, é uma dor pélvica, Lua? Eu sentia dor nas articulações, até que eu estava com suspeita de reumatismo. Fiz muitos exames para saber se era reumatismo. E aí estava mesmo com uma certa alteração do reumatismo. Enjoos e vômitos constantes diariamente. Assim, eu tenho pavor disso. Porque o fígado era sobrecarregado por conta dos hormônios e aí ele não funcionava direito. Os hormônios que você estava usando para tratar, isso? Para tratar. Só que a falta de informação médica mesmo me deram hormônios que não era para mulheres com endometriose. Ah, sim. Entendeu? E aí o que aconteceu? Meu fígado dilatou, meu fígado aumentou, as veias que tinha lá dentro também, e aí ele não processava direito, ele sobrecarregou, então era constante, era vômitos diários. Problemas intestinais, que marca super, urina também, né? Quando vai no banheiro, problemas renais, das articulações, e eu acho que é o que mais marca, além da dor pélvica, é o nervo ciático. Até um certo tempo, eu não sentia dor na lombar, no nervo ciático. Eu sentia uma leve dorzinha na lombar.
De uns anos pra cá, eu comecei a ter essa inflamação no nervo ciático, que foi assim, de arrebentar mesmo, de tomar muitos anti-inflamatórios e não passar dor, e aí passaram a irradiar para as minhas pernas, me travando totalmente. E outro sintoma também que eu senti, que né, nesses momentos de autoobservação e consciência, é que quando meus hormônios estavam super desregulados, eu não conseguia andar direito. Minhas pernas ficavam super pesadas, não era retenção de líquido, super pesada mesmo, as articulações doía e assim, eu tinha que parar, largar tudo, deitar na cama e ali ficar. Além de insônia, né, de cansaço. E uma coisa também, um detalhe. Gente, vocês que estão na live, eu não tô conseguindo ver as perguntas, não sei o porquê. Mas eu fui aquela pessoa que teve de tudo, sabe, Renata? E eu tive muita vergonha de falar sobre isso, porque as pessoas sempre viam de uma forma muito negativa. Mas eu, de certa forma, até agradeço, porque foi graças a isso que eu fui conseguindo estudar e entender como funcionava. E aí eu tive uma periodontite hormonal devido à endometriose. Muito louco. Quem descobriu foi a dentista mesmo. Nossa. Eu quase perdi 2 dentes por conta disso. Nossa, imagina! E é uma coisa que ninguém... Não é tão específico. A minha gengiva inchava, sangrava, doía absurdos. E aí eu tomei... A médica passou 3 comprimidos de hormônio, de anticoncepcionais. Aí eu surtei. Entrei num estado depressivo muito profundo. E aí eu quase perdi meus 2 dentes, né? Porque achavam que era canal. E mexe. Fui para outra cidade para ver o que era. E aí ela falou, olha, periodontite, só que vê se não é genético. E aí eu fui investigar, não era genético. E aí através dos exames de sangue, hormonais, eu percebi que quando eu estava para entrar no ciclo, que é onde que o nível, né, o auge do CA125 sobe, ele afetava a minha gengiva também. Então, meus dentes, eu não conseguia mastigar nem arroz. Nossa, olha só. Então, vejam que é muito particular, porque o desenvolvimento da doença, ele é particular, né? E você pode encontrar associação, veja, até com isso, eu hoje nem imaginava, né? Eu acho que é legal que cada vez que você ouve uma mulher falando sobre a condição, acho que você aprende muito, né, sobre isso. Por quê? Porque basicamente, né, vai haver o nosso endométrio, né, ele vai crescer ali em lugares onde ele não deveria estar. Então, no caso da Lu ali, poxa, rim, estava pegando o intestino, tudo, né? Endometriose profunda, né? Teve, acho que uma outra colega que falou ali que tinha endometriose profunda também fez a cirurgia. A minha ainda não tenho esse diagnóstico de endometriose profunda. Pelo último exame que eu fiz, ela não aparece no intestino ainda. Ela tá mais na região pélvica mesmo, tem um espessamento, então, ali, por exemplo, de um ligamento meu que tá até puxando um pouco, que deveria, vamos dizer, estar mais à direita e tá mais pro centro. Então, esse espessamento tecidual, gente, ele vai provocando muita dor e às vezes, e daí a questão hormonal, porque a endometriose, ela tem, a gente vai mencionar isso, né, pra frente, mas ela é estrogênio dependente, né? Então ela tá ligada aos hormônios, né, nossos femininos ali, eles dão o estrogênio especificamente, ele aumenta a inflamação, porque ela é uma doença inflamatória crônica, certo? E aí isso vai dando problemas no intestino, vai dando problemas. É muito comum nessa associação. Eu tenho algumas alterações no intestino e os médicos dizem, não, isso é por conta da endometriose. Fica ali, imagina o tempo todo aquela inflamação ali. É lógico que vai começar a alterar o que está em volta, né? Então, assim, são muitas coisas que podem estar. Tem essa dor pélvica crônica que marca a condição, mas muita coisa pode acontecer em decorrência disso, né? Então, eu acho que, assim, quem está com suspeita é ir atrás, é buscar, é investigar. E às vezes demora mesmo para chegar ao diagnóstico, como no meu caso demorou muito tempo para chegar, só quando me abriram lá, que descobriram de fato, né, que tiveram certeza. E é importante que a gente encontre, eu acho que é legal, né, porque a gente começa a buscar alternativas reais para o problema, né? Total.
Teve uma aqui, ó, a Kelly falou que ela tem cólicas similares à cólica renal, ela sente na lombar. Esse lombar e irradiar para a perna também é bem relatado, né? Isso daí. Muito enjoo, muitas vezes crise de vômito, dor, sensibilidade estomacal, enxaqueca e fadiga. Olha só, é muita coisa que pode estar relacionada aí. Pode. É porque a endometriose, ela desregula tudo, ela traz um desequilíbrio geral. E do tempo que eu estudei, né? Estudei e trabalhei no hospital, eu peguei bastante informações de médicas e ginecologistas de lá. Ele fala, a endometriose, ela altera a química do cérebro de uma mulher. Uma mulher que tem endometriose, ela vai estar propícia. Eu descobri recentemente que mulheres que têm endometriose têm dificuldade de acordar cedo. E eu me culpava a vida toda. Eu sempre me cobrei disso. Então, é olhar mesmo para o corpo e ficar ter essa consciência das suas alterações. É a partir disso que você vai conseguir, não. De fato, tem muitas coisas ali parecidas e procurar médicos competentes, porque tem muitos também que vão olhar para você, vão falar, como já aconteceu durante esses 14 anos, é só uma cólica, toma um Buscopan, aprende a lidar com a dor. E não é bem assim. E aí no mundo do yoga vem, vamos pro natural, usa óleo, toma chá. Não é assim também. Sim, exatamente. Isso é muito importante, esse é um dos pontos assim que eu acho muito importante de discutir, porque aqui a gente está falando com pessoas do yoga, do universo do yoga, com professores de yoga. E assim, o yoga, né, a gente vai entrar nisso, ele é uma ferramenta sensacional, porque o yoga é uma ferramenta de autoconsciência, né, autoconhecimento, autopercepção, ele melhora a tua percepção sobre si mesma, o que é muito importante para conviver com uma doença como essa. A gente começa a aprender como a Lua começou a perceber a questão do sono dela e tudo mais, e isso é bastante particular. Eu também tenho um período do dia, geralmente quando eu durmo, eu não tenho dor, durante a noite eu não tenho dor, de manhã cedo. Até pouco tempo atrás eu acordava sem dor de manhã, sempre. E a minha dor, ela começava, e é importante até pontuar para o pessoal. A minha dor, depende da mulher, né? Tem mulheres que têm uma dor mais concentrada no ciclo menstrual. A minha dor, se eu não estiver me cuidando, porque eu mudei muito meu estilo de vida por causa da endometriose. Questão da alimentação, principalmente, que é o mais, né? Que isso é bem recomendável. Atividade física, que é muito importante em qualquer caso de dor crônica, né? A gente se movimentar. No caso da endometriose, tem algumas ressalvas, a gente quer entrar nisso na live ainda, falar um pouquinho sobre movimento e quais movimentos e o que, né? Às vezes não tem uma resposta tão boa, que é justamente a área com que a gente trabalha. Mas assim, se eu não tiver essas mudanças na minha vida, se eu estiver mais desleixada, a minha dor é todo dia. É todo dia. Né? Então não é uma dor só no ciclo, é uma dor diária. Mas quando eu me cuido mais, e nisso o yoga ajuda muito, né? Você se perceber, você ficar atenta, consciente. O que que eu faço que piora? O que eu faço que melhora? E aí você vai ajudando a equilibrar isso, né? Eu tô fazendo tratamento, eu sempre buscando tratamento, acho que você entrou num ponto muito importante, porque essa coisa de óleo, assim, gente, não é que óleo essencial não seja bom, é bom para várias coisas. Mas da mesma forma que eu acho que não cabe querer tratar câncer com óleo essencial, não faz sentido, também a endometriose, que é uma doença muito séria, que muitas vezes acomete a mulher de forma muito profunda, também não é assim. Talvez funcione para alguém, né? Também tem o efeito placebo, que a gente sabe que existe, é real, o efeito placebo é estudado e tem realmente faz alguma coisa, até porque a gente tem essa questão do aspecto psicoemocional de qualquer dor, né? Então a dor também está ligada a isso. Então pode ser que tenha alguma coisa que você fez, deu uma melhor. Para mim já aconteceu várias vezes, eu já me frustrei tanto, porque assim, eu criava expectativa, esse negócio agora vai dar certo, isso aqui vai dar certo. Aí eu começava e no começo parecia que estava dando certo. Eu não sei se era o placebo, o que era. No começo parecia que estava dando. Não, vai dar certo, vai dar certo. Aí depois, eu via que não tinha mudado, não. Não tinha. Talvez era uma impressão momentânea ali. Depois a minha cólica continuava a mesma coisa. Poxa, de novo isso. Então a questão da alternativa natural, assim... a gente fala isso de um lugar de respeito, assim, né? Porque eu acho que é legal também trazer o natural. Mas a gente tem que entender a seriedade da doença e que às vezes o natural não vai tancar.
E você falar para uma mulher que ela tem que parar de tomar isso, isso e aquilo, e ficar só no natural, não sei o quê, às vezes isso, para mim, às vezes é quase um pouco agressivo, sabe? Porque a pessoa não sabe o que a gente passou, o que a gente experimentou. A gente que é desse universo, quanto eu já me frustrei por não conseguir dar conta sozinha ou pelo natural. Já me frustrei muito. Então hoje eu quero respeitem as minhas escolhas, inclusive de tratar com hormônio, de não sei o que, não sei o que. Eu vou tentar o que eu puder. E assim, eu tento equilibrar, eu tento usar o mínimo possível de tudo que eu tiver, sabe? Eu tento, porque até eu sou uma pessoa muito sensível, sabe? Com um efeito colateral, muito, muito, muito. Então eu tento, agora eu tô fazendo gestrinona, né? Uhum. Que é, e eu tô usando a dose mínima, eu tava já na dose mínima, eu quis baixar mais um pouco. Minha médica falou, tua dor vai voltar. Eu falei, não, mas não tô gostando dos efeitos colaterais, vou baixar mais um pouco. E agora eu tô realmente com um pouco de dor e eu tô manejando essa dor, sabe? Então, às vezes é isso, é usar o natural. Se você conseguir tomar menos analgésico, menos anti-inflamatório, eu acho que isso já é uma vitória para uma mulher que sofre. Você não concorda, Lu? O que você acha? Você trouxe pontos muito importantes. Hoje, atualmente, eu tô muito feliz porque meus sintomas estão super controlados. Que E eu bom. falo assim que eu tô numa vitória que se eu tomar um comprimido de dor, vou trazer o nome do remédio, vai um paracetamol ou um Buscopan, eu, eu fico tão feliz. Eu falo, eu tomei um comprimido durante o ciclo todo. É Isso! muita vitória. É muita vitória, porque era morfina, era tramal, Uhum. era medicação forte em comprimido. Aí tomava aqui, ia pro hospital tomar na veia. E aí chegava lá, começava a passar mal. Aí tinha que tomar anti-inflamatório, remédio pra dor, remédio pra enjoo. Você ficava entupida de remédio. E muitas vezes ainda com o sintoma, ainda com a dor. E você fala, o que Uhum. que é isso? É surreal. E durante esse tempo que eu entrei no mundo do yoga, eu escutava uma coisa que me deixava assim, pé da vida. Ai, vamos fazer uma roda de mulheres e vai plantar a lua. E eu não conseguia entender o meu corpo. E aquilo vinha de uma forma muito agressiva, porque eu falava, como que eu vou cultuar algo que está me matando durante todo esse tempo? Porque a endometriose, ela não é só uma dor crônica que vem durante o ciclo ou depois do ciclo. Ela destrói a vida da mulher. Essa é a realidade. E a gente precisa ter consciência e respeito desse espaço, sabe? Não é só físico, é mental, emocional. A mulher perde emprego, eu perdi muitos empregos, oportunidade excelentíssima de estudos, sabe? Relacionamentos, amizade. Então, engloba muitas coisas. E a gente precisa ter esse lado de empatia, né? Que um plantar a lua e sentar lá sobre a lua, né? Na posição que elas me falavam, não vai parar a minha dor, que é surreal, que me faz ir assim para um outro planeta de intenso, Sim. sabe? E aí eu comecei a ver, poxa, as mulheres são tão empáticas por essa parte que eu quero, né? Tem essa falta de empatia, antipáticas, que eu quero trazer isso, sabe? E aí Eu acho que é muito. eu comecei a desenvolver isso. Tipo, tudo que me entregavam, eu falava, não, eu posso até testar, mas eu preciso trazer essa parte de empatia para as mulheres, porque a gente escuta muito isso, né? Sim, Ai, sim. toma um chá, vai tomar um chá. Gente, eu tomei tanto chá para dor que, olha, que Sim, se viesse com uma xícara, eu ia tacar a xícara longe. sim, sim. E aí eu falo, não é assim, sabe? E aí eu Exatamente. quero trazer esse é um momento acolhedor para as mulheres, porque só quem tem sabe como que é intenso, né? É E eu verdade. vi de outras mulheres também, é só uma cólica, é só uma dor. Ai, né? Olha, a Luana tá podre outra vez. Quantos comentários assim, dentro de empresa mesmo. E aí eu Sim. comecei a observar tudo isso e falei, não, vou pegar tudo isso, eu vou pegar de estudo e eu vou transformar numa coisa tão boa para ajudar outras mulheres que passam pelo mesmo que eu, que passaram pelo mesmo que eu. E se for para me tomar hormônio agora, eu vou tomar. Tá tudo Sim. certo. Sabe? Porque é essa a verdade. O yoga traz muito isso, né? De quebrar, né, a ilusão, de trazer a veracidade. Só que aí acabam nos iludindo de uma certa maneira, né? Não toma Exatamente. medicação que faz mal. Ai, vai fazer. Poxa vida,
uma das posturas que me incomodava quando eu estava no auge da inflamação, a postura da cobra. Todo o movimento que abria a parte aqui do abdômen pélvico me gerava uma dor terrível. Eu falava, por quê? E aí eu fui começar a pegar isso no meu particular. E aí, na minha prática pessoal, eu fui testando as coisas e fui trazendo essa verdade. A verdade de um corpo de uma mulher que tem endometriose. Que toma remédio forte, que toma hormônio. Exatamente, muito legal, é muito bom ouvir isso. E assim, acho que só quem tem entende essa dor que você menciona, assim, comemorar por poder tomar um comprimidinho de um analgésico fraco e a dor passar. Eu passo recentemente, eu estava comemorando, porque eu comecei a fazer o tratamento por progestrinona, aí eu tive meu primeiro ciclo normal, assim, ainda menstruei. E só que foi um ciclo assim, eu comecei a ter dor, eu tomei um dipirona 500 miligramas, que é fraco, né, bem fraquinho, e coloquei uma bolsinha de água quente e fiquei boa. E isso foi uma vitória assim, porque só quem tem entende o quanto é. Então, assim, realmente é tão forte isso, gente, que eu acho que é muito importante pontuar, trazer isso para vocês. Teve uma colega aqui que colocou, vocês acreditam que tem algo ligado ao feminino ferido? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira como a gente coloca esse tipo de coisa, porque às vezes a maneira não é por mal, às vezes você vem com uma boa intenção, né? Trazendo a ideia de um chá, ou a ideia de uma roda, mas a maneira como você coloca isso para uma mulher que está em sofrimento pode ser muito agressiva, principalmente quando vai para um lado que culpabiliza ela. Tipo assim, sabe? E dentro desse universo holístico que a gente tem muito essa culpabilização. Você precisa fazer as pazes com o seu feminino. Amores, eu tenho uma condição crônica que afeta, que está entre as maiores dores do mundo, né? Que é uma das condições mais dolorosas, que está entre as 3 principais condições mais dolorosas do planeta. E isso é algo muito mais forte e fisiológico. E por mais que possa ser um lindo caminho eu trabalhar isso com uma abordagem terapêutica, preciso muita simpatia, que você disse, para como você coloca isso para as mulheres, para nunca trazer como uma solução e menosprezar o que ela está buscando, porque eu acho que o tratamento, aqui a gente está falando, estamos falando das nossas tentativas, vai ser algo muito particular. Porque todo tratamento, hoje a gente não tem cura para essa doença, né? A gente tem alguns tratamentos e cada tratamento vai ter um efeito colateral. Então, assim, acaba sendo escolha da mulher de ir lá e experimentar, às vezes, várias coisas, ver o que ela se sente bem, como que ela resolve melhor daquilo para ela. E esse caminho tem que ser respeitado e na hora da gente sugerir algo, a gente tem que falar com muita empatia, com muito tato, né? Então, acho muito legal pontuar isso mesmo. Muito importante. E você trouxe também que, assim, o estudo da endometriose vem, eu acho que desde 1781, alguma coisa assim. Que desde aquela época já começaram os estudos, só que até hoje não encontraram nada, assim, evidente. Há várias sugestões, né? Genética, emocional e tudo mais. Então, eu acho que tem que andar de mãos dadas. Alimentação, acompanhamento médico, o emocional, né? Trazer sempre esse acompanhamento, né? De andar tudo junto. Porque aí você vai. Eu estava até refletindo, né? Você vai e toma os hormônios. Só que você permanece no mesmo estilo de vida. Estressada, sedentária, com uma péssima alimentação. Aí vai dar efeito colateral ruim mesmo. Você não tem consciência de como que o seu corpo age. Você não sabe se é o hormônio, se é a alimentação, se é o sedentarismo. Então, trazer essa consciência de que uma mulher portadora de endometriose, ela tem que andar de mãos dadas. Não é com uma coisa só, é com tudo, sabe? Isso. Saber a hora, não, eu preciso de um remédio forte, porque não dá. Não, eu percebi que meu emocional... Eu percebi. No meu laboratório de estudos, né, que é o meu corpo... Eu percebi que quando eu fico em desequilíbrio emocional, com tratamento ou não, minha pele incha, me dá cólica, independente de estar no ciclo ou não. Então, peraí, eu percebi que o meu emocional está super correlacionado com a minha endometriose também. Se eu como muita besteira, desequilibra também. Eu não sou exemplo de alimentação,
Eu falo mesmo, eu passei por uma fase aí que eu fiquei acho que um mês sem poder comer, só conseguia consumir melancia, eu tive que ficar de Nossa, cama, eu nossa, vomitava sangue, tive uma pequena nossa. hemorragia no estômago. Então eu prometi pra mim mesma naquela época, eu era adolescente, eu tava na escola, acho que tava no terceiro ano, que se eu vencesse aquilo dali, eu não iria me privar de me alimentar. Então eu iria comer de tudo, mas com o que o yoga sempre traz, equilíbrio. Sim, Sempre equilíbrio em tudo. sim. Então, desenvolver essa consciência para a mulher, porque é cada corpo. E, claro, também, uma coisa que eu ia até trazer aqui, mas eu acabei passando vago, é dar voz às suas dores, né? É algo que. O que aconteceu? Eu passei por muitos traumas, acabei engolindo muito, passando sozinha, e o corpo faz os registros, né? Na face, né? No emocional, e tudo, né? Em toda parte. E aí, no nosso subconsciente, às vezes a gente acha que tá tudo certo, resolvido, mas tá lá engavetado. Em algum momento vai dar um gatilho e vai desequilibrar tudo. E aí, a endometriose vai atacar de forma mais absurda. E aí, foi esses autoestudos que eu percebi. Quando eu passei a dar voz, que eu procurei profissionais, que eu conversei com uma psicóloga, especialista para mulheres com endometriose, Que eu legal. percebi o quanto é importante a gente unir tudo para ter uma vida em mais leve, equilíbrio, né? E não só, né, as partes místicas que acabam enfurecendo a gente de certa maneira, né? Sim, exatamente, exatamente. Exatamente. Não é, né, a gente excluir totalmente, mas é ver como um tratamento integrativo. O próprio yoga como um tratamento integrativo, né? Foi o que você também, quando a gente estava conversando, você mencionou. Que eu acho que é algo muito importante da gente perceber ele como uma ferramenta, não como uma cura, porque, gente, hoje não, a gente está falando de endometriose, mas isso cabe para muitas doenças, principalmente doenças ali que tem alguma relação, né, psicossomática e tal, porque a gente tem, porque realmente a gente tem essa questão emocional que influencia, o nível de cortisol influencia, né? Nossa, eu também, quando eu me estresso, quando eu não tô bem, a minha dor piora muito, e daí a dor faz eu ficar mais deprimida, então fica um ciclo vicioso que é horrível. Então, assim, é muito importante a gente perceber que não vai ser só uma coisa ou outra, né? Como você falou. Então, hoje em dia, como eu falei, eu estou fazendo esse tratamento hormonal com a gestrinona. Eu tenho um DIU hormonal também, eu tenho um DIU que é o Quilena. Pretendo trocar pro de maior hormônio ainda, porque eu quero realmente dar uma melhoradinha. Ainda a minha dor ainda atrapalha bastante, assim, a minha rotina. Com esse novo tratamento agora, tá mais controlada, assim, no sentido de que às vezes eu sinto uma dor. Tem dor, tem dias que eu acordo, começo a sentir dor, eu consigo fazer uma caminhada e ela passa, sem analgésico. Mas veja, isso não vem de só, isso não é, entende? Isso tem toda uma interação de várias coisas também, alimentação, tudo junto, e o tratamento, e o que eu estou fazendo, e eu vou me percebendo. E assim se percebendo, talvez você consiga, aos poucos, né, ir diminuindo, como você falou, poxa, diminuindo ali o quanto eu tomo de remédio, ou diminuindo a dosagem de remédio que eu tomo, são várias coisas, assim, são pequenas vitórias e todas devem ser comemoradas, e nunca você deve anular porque uma mulher faz isso e a outra mulher faz aquilo, porque isso é muito individual. Então, acho que o respeito é a base mesmo, né, pra gente tratar de tudo isso. Tem mais Total. uns comentários aqui, meninas, meninos, todos que estão participando, deixem aí o coraçãozinho, não esqueçam de compartilhar essa live, estou gostando muito, estou achando muito, muito proveitoso aqui esse nosso bate-papo. A Yoga Ponto Direito falou: minha médica disse, antigamente as mulheres ciclavam pouco por causa de muitas gestações. E esses tecidos do endométrio fora do útero não tinham o estímulo do ciclo para criar endometriose. Foi o que eu já ouvi também. Como ela tem uma relação com o estrogênio, por as mulheres terem uma gestação depois da outra, eram menos ciclos na vida dela, na vida fértil dela, né? Quando a gente tem mais ciclos, que a gente. Então, ao que parece, realmente a gente tem um estímulo maior. Então, é como se a gente já tivesse, né? A gente que tem endometriose já temos um desequilíbrio hormonal, e aí ficamos tendo ciclos constantes que dentro desse desequilíbrio vão produzindo e piorando, às vezes, a doença, né?
Então, nesse sentido, pode ser mesmo uma doença da mulher moderna, né? Mas isso não significa que basta a gente fazer as pazes né, com algo figurado, na minha opinião, sabe? Não é isso. Pode ser também? Pode também, mas é um conjunto de fatores, né, que a gente precisa olhar e observar. E às vezes mudanças bastante profundas, né, no nosso estilo de vida. Eu tenho minha família por parte de mãe é pernambucana e eles moram na roça. E aí eu conversei acho que foi com a psicóloga, foi com alguns médicos sobre esse termo, né, que apareceu sobre a doença da mulher moderna. E ele trouxe a questão mesmo da gestação serem seguidas e pelo estilo de vida delas também. Apesar, apesar de que lá, né, na roça e tudo mais, o diagnóstico é mais difícil, né? Não tem tanto acesso ao conhecimento. Mas o estilo de vida delas também são diferentes. Elas têm sim um trabalho pesado na roça, né? De cuidar de gado e tudo mais. Só que a alimentação, né? A noite de sono, elas dormem mais cedo. O estresse não é o estresse que nem a gente que é de pegar transporte urbana, exatamente. O ar é diferente. E eu sinto isso quando eu vou para São Paulo, né? Para o centro da cidade, que é aquele caos. Quando eu vou para Portugal, que é o ar mais puro. Eu sinto isso na pele, na minha endometriose. Então, é perceber também que o fator externo também interfere no interno. E é isso, a consciência corporal, o que funciona para mim, em que momento que acontece. Eu vou testar isso, talvez funcione, talvez não funcione, porque não tem fórmula mágica, não tem pílula sagrada, não tem, essa é a verdade. Não vou falar para você que faça uma aula de yoga comigo que você vai curar da endometriose, porque você não vai. Essa é a realidade. A gente descobre caminhos, faz o yoga como ferramenta para descobrir caminhos. Mas só uma coisa não vai ajudar. Você tem que ter ferramentas dentro ali e andando junto. Muito legal, muito bonito, muito importante, né, a gente falar tudo isso. Então, acho que a gente contextualizou muito bem, acho que a gente trouxe muitos problemas. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente tem de solução aqui, né, para fechar. De solução, não, de manejo, né? Acho que manejo é uma palavra melhor, né, porque a gente sabe que é uma condição que não tem cura. Então, a gente tem estudos, né, que identificaram que tanto a respiração consciente, né, o uso de pranayamas, as práticas de mindfulness, de yoga, né, elas não somente produzem um alívio físico da dor, mas também nesse controle emocional, né, nessa percepção pessoal, né, a autopercepção, e na diminuição justamente do uso de analgésicos e remédios para dor. A gente já tem, né, esses estudos mostrando isso. A gente pode, quando a gente pensa em yoga, né, para a galera que é do yoga, a gente sabe que tem alguns padrões de movimento que vão ser melhores para aliviar, e acho que também isso depende muito, né, Lua, do ciclo da mulher, porque, por exemplo, até quando a gente fala sobre equilíbrio, né, a gente pontuou aqui, acho que é bom até a gente, quem sabe, tentar numerar, assim. Tem alguns pilares, né, tem a questão do sono, que é bastante importante, a alimentação também é bastante importante, a atividade física, que mais que a gente pode... Oi? A respiração. A respiração é muito importante. A gente consegue... E mais o acompanhamento médico, né? Que também é bastante importante. Então, pegando todos esses pontos aqui, a gente consegue equilibrar, por exemplo, a alimentação, eu equilibro ela com o meu ciclo. Eu não fico restrita ao mês inteiro. Eu fico restrita perto dos momentos que eu sei que eu vou ter dor, aí essa semana não como açúcar, não como, né? O leite eu cortei totalmente, cortei 100% da minha vida, porque eu percebi que os laticínios pioravam muito minha dor. Então eu consegui também, não é uma mudança fácil, não estou dizendo que todo mundo vai conseguir, que todo mundo vai querer. Para mim funcionou, eu consegui, dei conta, agora eu utilizo, né, eu já era vegetariana, agora eu utilizo também leite vegetal, essas coisas. Então eu não sou vegana ainda porque eu consumo ovo, mas o leite eu consegui cortar. E o restante das coisas que me fazem mal, eu ainda consumo, só que dependendo da fase do ciclo, né? E com o movimento, também pode ser bastante assim, né? Tem fases do ciclo onde a gente consegue se movimentar
bem, eu pelo menos consigo me movimentar assim 100%, fazer qualquer coisa, vamos dizer assim. Não sei como que é para você, mas tem fases que não, que é bem mais restrito mesmo. Tem alguns movimentos, o próprio treino, eu faço academia também. Academia, quando eu tô menstruada, se eu for lá e pegar pesado, eu fico muito pior. Nossa, não tem como. Porque o pico ali de quando a gente tá no ciclo, o que o nosso corpo quer? Ele quer relaxar, né? Ele Sim, não precisa de mais pressão, porque ele já está no estado de alerta ali. A exato. endometriose desenvolve um estado de alerta no nosso corpo. Então ele Uhum, não precisa de, você não precisa de uma coisa mais punk, mais hard. Precisa uhum, exatamente ao momento uma prática com menos peso, com menos intensidade, é trazer mesmo esse olhar para os ciclos. sim. Há um tempo atrás, até eu regular os meus sintomas, eu tinha que fazer prática suave, práticas intensas de yoga. Eu passava muito mal, sabe? Eu lutei por 4 anos, né? Eu treinei Muay Thai. Nos primeiros meses eu desmaiava de cansaço, Nossa. era sério, uma coisa muito absurda. Porque era o quê? O ciclo, é o descontrole, né? Tava tudo desregulado, eu tava inflamado, meu corpo tava trabalhando para tentar manter tudo em ordem, e aí eu tava sobrecarregando ele. Até eu regular a alimentação, sono, estresse e tudo mais, demorou um tempo para o meu corpo corresponder. Hoje, né, meus sintomas estão controlados e eu estou com acompanhamento médico, mas para chegar até aqui e dizer para você, olha, Rê, tô tomando um Buscopan, um remedinho para dor de pirona, durou 1 ano e meio de práticas constantes, todos os dias, respiração e meditação. Então, assim, é se dedicar também. Para Sim. onde que você quer ir? Aonde que você quer chegar? Você quer qualidade de vida? Então você tem que abrir mão de algumas coisas e se dedicar em outras de acordo com a sua fase. E aí eu percebi nesses anos que tem um momento para a gente ter uma prática mais suave, né? Tanto da musculação, qualquer. E tem outros momentos que a gente precisa extravasar, a gente precisa de uma coisa mais, sabe? E aí eu percebi, opa, peraí, temos dois estilos aqui para um corpo que tem endometriose, porque só ficar na inércia, né? E falando, eu não posso porque eu tenho, eu não vou Uhum. fazer porque eu tenho. Não dá, né, pra ser... Não dá para deixar o diagnóstico definir, né, totalmente quem a gente é. Não dá, né? Se Não dá, apoiar nele e não usar dá. como desculpa, né? É uma questão de equilibrar isso também, né? É o que a gente tá falando, né? Total, é fazer uma invertida e olhar a endometriose por um outro olhar, sabe? Uma outra perspectiva. Tá, eu tenho ela, eu não posso negar, eu não vou negar que eu tenho ela, porque é uma coisa que veio muito tempo, né? Esse trabalho de crença, você não tem, você não pega ela, né? Quanto mais eu fugia dela, mais ela me atacava, mas ela me acertava. Até o momento que eu parei e encarei ela e falei, não, vem cá, Indo. Nem chamava mais de endometriose, mas vem cá, Indo, vem cá. Vamos conversar? O que está acontecendo? É a alimentação? Vamos ajustar. É a prática? Vamos ajustar. É o estresse? Vamos ajustar. E aí, junto com o acompanhamento médico, exames mês e mês para ver como que meu corpo correspondia. E aí, quando eu passei a olhar para a Indo e falar, não, ela é minha sim, só que eu vou educar ela, aí o meu corpo começou a corresponder de forma positiva. Mas é o quê? Acompanhamento sempre. Você não vai ficar livre. Essa é a realidade. Mas você pode se adaptar à sua vida. E aí, quando nos primeiros momentos é muito difícil, desafiador. Eu adoro comer chocolate, tomar café, comer pão. Eu sou assim, a louca da massa. É bom, né? Ai, gente, café, amo café. Sempre que dá um espaço na minha vida, o que que eu vou fazer? Tomar um cafezão. E aí eu vi o vídeo inteiro, você não pode tomar café, não come pão. Daí eu falo o quê? E os momentos, não tem os prazeres da vida. Comer pão é um Sim, prazer pra mim. Como que eu vou cortar isso? Aí eu percebi, vou equilibrar. Aí sim. eu tem momentos e momentos. Sim, exatamente. Muito bom. A Kelly falou também, cortar o glúten me ajudou muito.
É isso, né, gente? A gente vai fazendo as escolhas que a gente consegue. Quando a gente consegue fazer uma restrição total, legal, muitas vezes ajuda muito na dor. Quando a gente não consegue, a gente busca equilibrar. Eu acho que é o melhor caminho, né, que a gente tem. E eu acho que é muito legal pensar nisso, pensar numa alimentação que é cíclica, pensar. Não assim, porque o estresse a gente deve tentar reduzir de forma geral. E acho que o yoga é uma ferramenta excelente, a gente sabe para isso. Mas a gente realmente tem fases da vida, né? E eu tenho meu filho e trabalho e muita coisa que são mais conturbadas. O que eu tento também equilibrar? Por exemplo, se eu, já que eu tenho essa correria que se impõe a mim, infelizmente, eu tento fazer, pelo menos alguns períodos também do meu ciclo, mais tranquilos. Tipo assim, sabe? Então eu tento me organizar para poder dormir 8, 9 horas ali, quando eu estiver perto dos momentos de maior dor. Porque eu sei que isso vai fazer essa dor diminuir muito. Porque quando eu tô com dor também eu não produzo porcaria nenhuma. Então, assim, se for ver, é uma questão de. Eles dizem, não é tanto, não precisa muita disciplina, sabe? Quando você tem endometriose, a dor ela faz você entrar no eixo. Então... ela vem pra te humilhar e falar, vem cá, volta lá. Vai fazer sim, vai melhorar, vai dormir mais e vai, não tem. É isso, né? Então, mas é legal pensar nisso e equilibrar. E em movimento, gente, a gente também aqui, separou aqui para falar para vocês, né? Alguns movimentos que vão ajudar a aliviar, né? Movimentos que vão abrir, né? Daí você me fala, Lua, se eu estou falando corretamente, porque você trabalha com yoga, já está focando o teu trabalho em mulheres com endometriose, né? Então, movimentos, para mim, eu sempre senti isso, que abrem ali a região pélvica, né? Os quadris e tudo mais, que focam em relaxar a pelve. Então, não um alongamento doloroso, assim. É um alongamento na medida ali, que dá aquele relaxamento gostoso. Na região lombar também, até nas minhas pesquisas aqui eu encontrei a sugestão de torção deitada, porque ajuda a liberar, fazer uma liberação ali miofascial das regiões que são mais afetadas, porque a gente sabe que essa região lombopélvica ela está conectada, né? E a torção sentada, às vezes uma torção mais intensa, mais forte, dependendo do período, ela não vai funcionar, não vai ser legal. Então, uma torção deitadinha, mais suave ali, ela vai produzir já a liberação que você precisa sem forçar. Porque para mim é assim, no ciclo, fazer força, muita força no abdômen, é uma coisa que piora a minha dor, né? Então eu tenho que tentar regular isso mesmo. Fazer, às vezes, ou mais movimento, né? Se eu for para academia, é coisa mais isolada mesmo, movimento mais isolado, ou de amplitude no quadril, com carga bem baixinha, que ajuda a mobilizar essa região sem fazer muita força. E eu confesso que eu evito o abdominal ali naquele momento, sabe? Depois eu retomo o tipo de abdominal, ou até no yoga, né? Posturas que vão usar muito desse tônus abdominal. É por aí, me diz o que mais que se tem. Vamos falar sobre movimento. É isso mesmo, Rê. A abertura pélvica, né? É maravilhoso, né? Para o ciclo, para a menstruação, descer ali bonitinho. E eu acho que assim, que não só a abertura pélvica, né, nesses momentos de autoestudo, mas em trazer ela não só para o ciclo. É um movimento constante. Sim, sim, verdade. Porque às vezes a gente acha que, ai, tô com cólica, eu vou fazer, né, uma laçana aqui, uma postura de cócoras e vai passar. Não. Você tem que ter esse hábito, você tem que trabalhar o seu corpo, né? O seu corpo tem que começar a fazer essa soltura antes do ciclo vir. Que aí quando você está preparando o seu corpo para o ciclo, para o período. Então, a abertura pélvica eu gosto de trazer muito em todas as aulas, porque é uma coisa que você precisa trabalhar, é que nem beber água, né? Eu falo, o yoga é como beber água, você tem que fazer e preparar o seu corpo antes do ciclo, porque quando vem, o seu corpo já está mais relaxado, já tem as emoções e as tensões que vão lá para a região pélvica já está mais liberada, né? Você tá durante o yoga, tem a meditação que vem com a respiração, né? O seu sistema nervoso já está mais regulado, já é mais difícil do que você esperar entrar na crise e querer que o milagre aconteça, né? Então, é um trabalho total. Uma coisa também que eu lembro que quando eu passei em alguns ginecologistas, eles falaram sobre
a importância de uma mulher com endometriose ter a região pélvica fortalecida. Sim, Por, sim. pelas contrações do útero e da inflamação, né, que Perfeito. causa. Só que tem a questão dos ciclos e da fase. Vai ter momentos que não vai ser legal. Sim. Eu já fiz os testes, quando após o ciclo, se eu fizesse uma postura muito potente, forte, de torção, ou que forçasse o abdominal, eu voltava a ter sangramentos. Então, tem esse olhar gentil. Exercício pélvico também eu já testei assim e percebi também. Parece que ele no longo prazo ele é muito potente, né? E no momento ali, às vezes, do ciclo e tal, você sente, não é aqui, não é agora que eu vou fazer esses exercícios, não. Exato. Uma coisa assim que me deixou muito frustrada e que a gente vê muito no yoga é o naulicria. Eu tentava de todas as maneiras e eu não conseguia. E aí eu pensava, eu tô com defeito, né? A professora falava, para você se formar, você tem que fazer o naulicria. E eu tentava e tentava até que um dia me deu sangramento, assim, logo em seguida. E aí eu falei, não é que eu tô com defeito, é o meu corpo com endometriose, que essa condição não dá. Os bandas, dependendo das posturas e do movimento, nossa senhora, tô lindo, tá ótimo durante uma hora, mas após a prática, o meu abdômen incha de uma maneira que parece que eu sou gestante. Então eu retirei algumas coisas que eu percebi que para um corpo que tem essa condição não é muito boa. Mas os movimentos ótimos e maravilhosos é diariamente, né? Abertura pélvica, soltar a lombar. Soltar a lombar. A nossa lombar, fortalecer o glúteo. Sim, exatamente. Até eu ia mencionar, né? Tem estudos ali que mostram sobre a estabilidade pélvica também, que ajuda, sabe? Isso é uma coisa que eu costumo trabalhar com os meus alunos, com os professores que estudam comigo, né? Então, é um equilíbrio mesmo, né? Você ter aquela mobilidade na região, você também, então, não somente o alongamento, mas você também ter um fortalecimento, né? Que a mobilidade é isso, é a força e o alongamento. Isso também parece produzir um bom resultado, né, nas mulheres com endometriose. E tem a parte da respiração também, que eu queria mencionar aqui brevemente, né? Porque vejam, eu já imaginava que essa live ia ficar grande, né? Muita coisa para falar sobre esse tema, mas acho que a gente conseguiu trazer bons pontos aí para o pessoal refletir. Mas a parte da respiração, a gente também tem. O que acontece? No nosso ciclo, naturalmente, a gente já tem mais para o final do ciclo, aquela fase entre ovulação e início da menstruação, que é a fase lútea, se não me engano. Ela já tem, a gente já é demonstrado em alguns estudos que a gente tem uma alteração respiratória por conta do hormônio mesmo. Parece que a progesterona, ela aumenta a nossa frequência respiratória. E esse aumento de frequência respiratória, ele produz sintomas que são sintomas que ali a gente relata também como TPM, né? Que deixa, eles aumentam, então a gente começa a hiperventilar. Então, qualquer coisa é gatilho de estresse quando você está hiperventilando, porque o sistema nervoso autônomo, ele está ligado nesse modo, mais rapidamente ele vai para o luta ou fuga, porque você já está respirando um pouco mais do que deveria, né? E luta ou fuga é justamente um estado de hiperventilação. Então, é como se ficasse ali naquele... bem facilmente flutua para lá, né? E isso sem falar na questão do dióxido de carbono, porque aí quando a gente tem esse aumento da frequência respiratória, diminui os níveis de dióxido de carbono dentro do nosso corpo, e isso pode parecer bom inicialmente, mas não é, porque o CO2 ele é vasodilatador. E veja, a vasodilatação é tão importante para nós, para nossa dor, né? A gente coloca a bolsinha quente, porque a gente quer que flua, a gente alonga, a gente trabalha, a gente quer que flua, né? A gente sabe que vasoconstrição vai piorar. No frio a gente sente mais dor, né? Então está relacionado tudo isso. Então, alguns exercícios respiratórios específicos que trabalham, por exemplo, a tolerância ao dióxido de carbono também podem ser úteis, né? Especialmente nessa fase, mas não somente, como um contínuo mesmo, é você ir se tratando através desses movimentos que a gente está falando, através dos exercícios.
que vai auxiliando, vai sendo complementar aí para melhorar essa condição, né? Exatamente isso. Eu havia até anotado aqui quando eu iniciei esse novo processo, né, de laboratório, eu fiz exames geral antes de iniciar essa loucura. Eu me submeti a 0 medicações para ver como que o corpo reagia, né? De forma assim, análise de laboratório mesmo, Aham. de imagem e tudo mais. E como que os benefícios do yoga ele entra, né? E Uhum. junto com medicação e tudo mais. Ah, E que aí, legal. junto com os médicos do posto, né? Eu fui lá, tive uma aula de anatomia, de suprarrenais também. Eu fiquei muito encantada com isso. E percebemos em 6 meses de práticas diárias, técnicas meditativas, mas com intenção para a endometriose, para a minha questão, para a minha dor, o meu corpo inteiro começou a corresponder de forma positiva. E Ah, aí, que após legal. 6 meses, eu entrei, não é PNL, porque é uma coisa que eu fui pela intuição, e dos Uhum. estudos, né, de reprogramação celular, meditação na dor, assim, eu meditava na minha dor, porque eu queria entender como que o meu corpo funcionava e o quanto que a respiração alterava de antes, um pouco antes e durante o ciclo. E aí os exames eles mostravam assim, eu tinha crise de asmas, né? Eu usava 2 bombinhas, mais corticoide, então vamos fazendo teste e tudo mais. E aí eu fui percebendo que todos os níveis, né, hormonais, inflamatórios, tudo mesmo começou a cair e normalizar com a prática constante de yoga. E Que nessa legal. autoobservação e reprogramação, né? Eu falei assim, não, eu vou reprogramar, vamos fazer esse teste. E os médicos super toparam. Eu vou fazer mês que vem os exames de imagem novamente para ver como que tá. Mas assim, foram só resultados positivos. Mas é o quê? 1 ano e meio, sabe? Aham, com certeza. É, não é de uma semana para outra, né, que a gente vai Não, conseguir. e ali mesmo o posto médico e a doutora falou, né? O quanto que é importante as pessoas começarem a conscientizar um pouco o yoga para os pacientes. Porque eu fui a prova ali de laboratório de nós três, né? De que como que o yoga impactaria na minha saúde, na Legal. minha vida. E aí teve a regulação hormonal, que aí Uhum. foi o controle, né? Regulação do sistema nervoso, você entender o momento certo da respiração, essa troca, né, de oxigênio dentro da gente é fundamental e é muito pouco falado, é muito pouco conhecido, né? Eu conheci bem a fundo, foi na formação que eu fiz, que você foi minha professora, e, e eu falei, caramba, é muito importante tudo isso, né? Não é só uma coisinha, é algo muito complexo, muito grande, e a gente precisa trazer mais esse assunto e mais informações, né, para as mulheres começarem a enxergar alguns caminhos para ter uma vida mais leve, né, Renata? Com certeza, muito bom, né? E tanto na endometriose, outras condições, né? Isso que você falou do pessoal ir trazendo também para o yoga como uma ferramenta aí, integrativa, né? Dentro desse cuidado que a gente precisa ter. Fibromialgia também, nossa, eu tenho algumas alunas com fibromialgia, né, que relatam muito, até, né, questão mais reumatismo, questões articulares, né, são tantas as condições que a gente vê, que a gente percebe melhora, né, por todas essas frentes, né, tanto pelo movimento, a respiração, a meditação, né, então, é muito legal trazer isso, né, e essa consciência aí. Acho que a gente poderia ficar muito tempo aqui falando sobre, né, porque realmente tem muita coisa para falar. Eu daqui a pouco tenho que ir pro CAPS, então. Mas estamos assim, caminhando para o fechamento, tá, pessoal? Quero deixar essa live salva também para quem porventura perdeu um pedacinho. Antes de eu dar um espaço para a Lua falar sobre o trabalho dela, né, que ela menciona já está se direcionando para a endometriose, que acho que é muito válido, muito importante. Que bom que a gente tem você fazendo esse trabalho. Quero, antes disso, responder aqui a pergunta da Kelly, que ela perguntou com relação às invertidas, o que a gente já ouviu, porque existem muitas opiniões diferentes sobre invertidas no período menstrual, dentro de diferentes linhas do yoga, né? Eu acho que realmente, né, tem muita
para mim, a minha resposta, assim, a minha opinião, vai no sentido ainda de ser algo muito pessoal, né? Eu acho que vai muito para cada um. O que você pensa aí, Lua? Total. Eu acho também que é muito individual. Eu gosto de invertidas, mas na minha prática pessoal, porque eu gosto de me desafiar e Uhum. através desses desafios eu consigo ter uma plenitude melhor, né? Fora dali do tapete. Então eu vejo a invertida como é um desafio mesmo para dentro da prática e fora da prática. Mas vai do estado de cada pessoa, né? Porque do corpo de cada mulher, no ciclo de cada mulher. Já tem novos estudos surgindo, né, que pode fazer invertidas durante o período menstrual, né, que não vai retornar, né, para dentro da cavidade, né? Então, assim, são muitas coisas, muitas informações. Eu falo que não tem nada certo nem nada errado, tem aquilo que serve para você e que cabe para o teu corpo, né? E por corpo para tua aluna. Observar atentamente, olhar para ela além daquela situação, né? Será que nesse momento exato a invertida vai dar certo para ela? Vai ser bom? Vai ser confortável? Ou vai gerar uma questão ali que depois ela não vai querer nem experienciar mais? Né? É muito individual, né? Tem muita gente carrega muito dentro da prática de yoga, que a prática de yoga ela é individual, então ela é para despertar a sua consciência e percepção dentro dos movimentos. O que cabe no Exatamente. teu corpo e não cabe. Por mais que a gente pratique em grupo, a prática é de cada um ali, né? A gente está compartilhando um espaço de prática, né? É isso que a gente está Exatamente. fazendo. Então, acho que é bem importante. Para mim, por exemplo, realmente, eu gosto muito de invertida também, no ciclo menstrual, não por questão de sangramento, até não tem alteração no sangramento em si, mas altera a dor, né? Porque as invertidas, de forma geral, elas exigem bastante ativação abdominal, que é uma coisa que, como eu já mencionei, para mim particularmente não funciona quando estou com dor. Eu tenho que tentar relaxar mais, deixar mais relaxada essa região pélvica e principalmente abdominal e o baixo ventre, né? Assim, relaxado. Então, por isso, eu não faço invertida no período menstrual, não por conta de mito, de sangramento, de algo assim, não realmente é mais algo pessoal mesmo. Antes mesmo, quando eu estava no auge, quando vinha inflamação, eu não praticava. Eu nem conseguia subir. E aí eu percebi que, nessas tentativas de subir e cair, de não ter força, eu percebi, não, eu tenho períodos para poder me Trabalhar. desafiar. Sim, uhum, maravilha, muito bom. Lua, conta pra gente um pouquinho então como que as pessoas que querem fazer aula com você e estudar com você podem te encontrar. Bom, em novembro eu vou fazer já a revelação na live, que tá todo mundo curiosa, querendo saber. Não, não estou grávida. Eu vi teu post, com a mãozinha na barriga. Não estou grávida. Em novembro, eu vou abrir espaço para uma aula exclusiva, super acolhedora, com roda de conversa para mulheres com endometriose. Ah, que legal. Vagas limitadas, já tem todo um planejamento, mas para participar, tem que me chamar, que aí eu encaminho uma ficha de interesse, né? E aí lá eu vou conhecer quem é aquela portadora e como que eu posso agregar, né, dentro da aula que eu quero oferecer para essas mulheres. E Muito bom. atualmente aí eu tô com o Yoga Power, né? Eu dei uma parada, que eu tô reestruturando, mas o Yoga Power ele vem no momento mesmo de extravasar essa fúria da TPM, de tudo aquilo que a gente carrega no estresse e tem a intenção de transformar isso em força e potência dentro de uma prática de yoga. Então, ao invés da gente sair dando uma voadora em alguém, anota no papelzinho, anota no papelzinho, traz pro Yoga Power, lê lá, sabe? Vamos canalizar aquilo ali, despertar a onça que tá dentro, mas de uma forma muito positiva, né? Porque a gente às Muito vezes bom. sai dando umas surtadas e depois se arrepende. Não, imagina, surtar, entre aspas, colhendo benefícios para o corpo e para a mente, né? É uma coisa muito única. E práticas meditativas para mulheres, né? Meditação na dor, que eu quero trazer, né? Esse olhar agora com essa coragem, né? De assumir a minha endometriose e não ter mais medo nem vergonha de ter essa condição.
E os grupos exclusivos que eu tenho dentro, né, no WhatsApp, de acompanhamento, de troca, de vídeos. Em breve, aulas no YouTube. Estou aí. Muito bom, muito bom. Vou querer participar desses grupos, porque sempre me interessou, sempre pensei também nessas questões, por exemplo, meditar na dor. É algo que eu já ouvi falar, mas nunca fiz. Mas, sabe, o coletivo sempre fortalece, né? Então, muito legal ter essa troca, um grupo muito, muito massa mesmo. E fica o meu convite também para a galera que quiser já. Eu vou colocar hoje ainda na minha bio. Eu vou fazer mês que vem um workshop de respiração funcional e ciência no yoga. E quem quiser fazer uma pré-inscrição já vai estar lá na minha bio também o formulário, né? Para a gente estar sempre discutindo essas questões, estudos, evidências que aparecem aí dentro do nosso universo e a respiração que entra como um pilar muito importante aí na manutenção da nossa saúde, bem-estar emocional, que em qualquer condição vai ser muito importante. E ressaltar que nós, professoras de yoga, que estamos aqui nessa live, a gente arrisca, né, o nosso corpo e tudo para encontrar caminhos e encurtar o tempo, né, de sofrimento para as outras mulheres, para as pessoas que nos buscam. Então, Sim. que a gente sirva aí de ferramenta, né, de acolhimento e informação que as pessoas precisam, né? Exatamente. Feliz Dia das Professoras, inclusive. Verdade. Feliz dia para nós, né? É verdade. Muito obrigada, Lua. Foi um prazer enorme conversar com você. Quem sabe a gente marca próximas, porque né, tem muita coisa para se conversar sobre esse tema. Obrigada, Kelly. Obrigada, meninas todas aí que estavam presentes. Foi ótimo. E essa live eu vou salvar, vou deixar salva aqui, tá? Vou colocar nos meus stories depois e pretendo colocar no YouTube mais tarde também, tá bom? Perfeito. Gratidão, Rê, pela troca. Obrigada, e pela presença Lua. das meninas também. Gratidão. Um beijo. Até a próxima. Até.